Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Hoje estaremos dando continuidade ao tema Propósitos da Encarnação. No vídeo anterior você pôde entender os primeiros 3 propósitos da encarnação. Hoje estaremos aprendendo mais 3 propósitos da encarnação. Para isto, abramos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1, verso 31 a 33. Lucas, no capítulo 1, do verso 31 ao verso de número 33. Enquanto você procura, eu queria lhe lançar um desafio. Você já é inscrito no nosso canal? Inscreva-se. Se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber notificações de novas postagens e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 31 ao 33. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Aqui há uma promessa para Maria, que ela ficaria grávida, e ela teria um filho. E a promessa diz: o nome deste menino será Jesus. Como será este menino? Versículo 32 nos fala: um grande homem, e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei. Então nós podemos entender que Jesus, ele era descendente de um rei. Qual era este rei? O rei Davi. Nós já entendemos que Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, governou 40 anos. Depois veio Davi, que governou mais 40 anos. Nós sabemos que Jesus é filho de Davi, conforme Mateus, no capítulo 1, nos orienta. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E nós vamos ver que há uma promessa. Não é simplesmente dizer que Jesus seria um grande homem, filho do Deus Altíssimo, mas vai haver uma promessa que o reino dele nunca se acabará. Então podemos dizer que um dos propósitos da encarnação foi cumprir a promessa da aliança davídica, cumprir a promessa da aliança davídica. Davi, a aliança de Davi. Porque, diferente de Davi, Jesus se tornaria um rei incorruptível, ou seu reino seria incorruptível. Porque o reino de Davi foi um rei corruptível, teve corrupção, teve pecados, momentos em que Davi desagradou a Deus, apesar de ser um homem segundo o seu coração. Então Jesus ele veio para sentar-se no trono de Davi. Em qual sentido? Um dia Jesus voltará para reinar, e nós saberemos que quando ele vier para reinar, ele não vai vir mais como Davi, pecador, até porque ele nunca pecou. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que somos eu e você, e nós estaremos para sempre sobre o seu reinado. Nós teremos um rei perfeito. É por isso que João no capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então Jesus tem um lugar preparado para mim e para você, e se eu e você perseverar, nós habitaremos para sempre com Ele no céu
e ele será o nosso rei incorruptível. Ele vai cumprir a promessa da aliança davídica, a qual nós estamos lendo. O seu reino nunca se acabará. Então, se você deseja ser submisso à autoridade mais perfeita que já existiu, seja submisso a Jesus hoje. Eu vou dizer mais uma vez para nós internalizarmos no nosso coração. Se nós desejamos ser submisso a uma autoridade perfeita, precisamos ser submisso a Jesus hoje. É isso mesmo. Não fique triste com a política. Não fique triste com alguns governantes, algumas autoridades. Porque aqui na Terra sempre vai haver, talvez, autoridades que tenham muitas ações aplausíveis, algo que possa acrescentar no povo, mas não vai ser autoridade ou uma autoridade que vai agradar a todos, e vai ser autoridades que vão ter erros, falhas, mas olhemos para Jesus. Todavia, olhemos para Jesus, a autoridade perfeita. Se você olhar para Jesus, você vai ter diante de ti um rei perfeito. Para eu reinar para sempre com o Senhor, eu preciso ser submisso hoje a Ele. E a pergunta que não quer calar: como tem sido a nossa vida com Jesus? Agora, nesse instante, como está o nosso relacionamento? Eu estou me preparando para ter Jesus como meu Rei, meu Senhor, por toda uma eternidade? Eu preciso fazer essa pergunta para mim todos os dias. E o segundo propósito da encarnação, eu posso dizer, 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Ou seja, irmãos, o segundo propósito da encarnação, por que Jesus veio a este mundo? Destruir as obras do diabo. Nós vamos observar lá em Juízes, se não me engano, no capítulo 11, um homem chamado Sansão, escolhido por Deus com um propósito. Mas nós vamos observar que este mesmo homem, ele falhou nesse propósito, porque ele começou a brincar com o pecado. Hoje, muitas vezes, eu e você podemos se achar nessa situação, brincando com o pecado. Sansão brincou com o pecado, desprezou o propósito que Deus tinha para a vida dele e, no fim, Sansão foi salvo, mas ele teve que morrer por consequência das suas escolhas erradas. Nós, hoje, amados, precisamos entender que Deus ele é muito bom. Ele é misericordioso e por causa disso, às vezes nós abusamos da misericórdia de Deus, pecamos, cometemos iniquidades e pensamos que Deus nunca vai recompensar pelas escolhas erradas que estamos fazendo. É aí que nós nos enganamos. Precisamos entender que se vivemos para Jesus, nós temos que nos afastar do pecado. Porque Jesus ele veio para destruir aquilo que o diabo fez, ou seja, as obras de Satanás. E é por isso que nós, que já somos filhos de Deus, não devemos viver no pecado. Porque quando nós vivemos no pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E só há dois caminhos. Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, você vai encontrar um caminho estreito que conduz à perdição, aliás, à salvação, e o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E quando nós agradamos a vontade da carne, quando nós agradamos a vontade do inimigo, nós estamos trilhando no caminho largo e espaçoso. Porém, quando nós agradamos a Jesus, estamos nos preparando no caminho estreito que conduz à salvação. Ou seja, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que não quer
que ninguém alcance a salvação. Um exemplo disso, nós vamos observar que quando Deus criou o homem, nós somos a coroa da criação de Deus, porque em Gênesis vai dizer que todas as coisas que Deus criou, a palavra do Senhor vai dizer, isto era bom. Mas quando Deus criou o homem, a palavra do Senhor vai dizer, e isto é muito bom. Depois Deus cria a mulher. E pensa que o inimigo ficou satisfeito? Claro que não. É por isso que ele veio, através da figura da serpente, ludibriou a Eva, Eva ludibriou a Adão e todos pecaram. Romanos 3, versículo 23. E afastados foram da glória de Deus, só que Jesus, a promessa de Gênesis 3,15, a semente da mulher, para que nós hoje tivéssemos oportunidade de nos arrepender. Mas nós sabemos que ele no início tentou acabar com a coroa da criação de Deus, tentou acabar conosco. Ele queria nos ver longe dos propósitos de Deus, e Jesus nos resgatou e nos levou de volta ao propósito do Senhor Jesus, ao propósito de Deus, que era nos unir cada vez mais ao Senhor. E nós sabemos, conforme revela João capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele veio para salvar. Jesus ele veio para resgatar. Jesus ele veio para libertar. Porque o homem que vive no pecado, ele pensa que está livre, mas na verdade ele está sendo escravizado pelo pecado. E João no capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como nós somos de fato livres? João 8, versículo 36 nos responde, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só somos livres através de Jesus. E nosso Jesus, ele veio a este mundo, ele veio para destruir as obras do diabo. E a terceira motivação por qual Jesus veio a este mundo se encontra lá em Hebreus no capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Aqui a palavra do Senhor vai dizer, fiquem firmes na fé que temos anunciado, já que temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus. Nós sabemos que antigamente o sacerdote oferecia sacrifício de animais, e não poderia ser qualquer animal. Tinha que ser, por exemplo, um cordeiro que não tivesse manchas, que fosse puro, que fosse perfeito. E Jesus, o Cordeiro de Deus, veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se tornou o nosso sacerdote misericordioso. Este é o terceiro propósito da encarnação, ser um sacerdote misericordioso. Jesus veio a este mundo para se tornar um sacerdote misericordioso. E o nosso grande sacerdote consegue compreender nossas fraquezas. Nós vamos observar isso na leitura deste versículo, já que ele foi tentado como nós fomos. Ou seja, ele passou a ter sensibilidade, entendimento e identificação. Ele passou a ser o nosso modelo, passou a ser um suprimento para nós. Viveu nossas fraquezas, então precisamos nos aproximar dele sempre. No próximo vídeo, se assim Deus permitir, estaremos tratando de forma mais detalhada sobre esses pontos de Jesus ser um sacerdote misericordioso. Mas nós precisamos entender, amados, que Jesus, ele veio por 3 razões, mais 3 razões. A primeira, cumprir a promessa da aliança davídica, ou seja, Jesus, o Rei perfeito. É por isto, não se decepcione com aquilo que você vê aqui na terra. Você tem se decepcionado com líderes eclesiásticos? Pode acontecer. Líderes políticos, nós devemos orar pelas nossas autoridades. Mas se queremos um rei perfeito, precisamos hoje olhar para Jesus
e nos tornar servo dele, para que possamos nos tornar servos para sempre dele, onde ele habitará para sempre conosco, governará para sempre as nossas vidas, e não haverá mais pecado, não haverá mais falhas como nós encontramos nos governantes aqui na terra. O segundo propósito da encarnação: destruir as obras do diabo. Se nós estivermos aprisionados, se nós estivermos precisando de uma libertação, Jesus é a solução. Ele quer nos livrar de todas as garras de Satanás. E o terceiro propósito: Jesus, ele veio para ser um sacerdote misericordioso. Então, não pense que ninguém te ama, que ninguém te compreende. Chame por Jesus. Jesus, ele te ouve, ele te compreende e te ama, porque ele é o Rei perfeito, ele veio para cumprir a aliança davídica. Por quê? Porque ele desfaz as obras do diabo e ele quer destruir todo o plano do inimigo contra a minha e a sua vida, para que possamos de fato ser libertos. E Jesus, ele é o sacerdote misericordioso que nos compreende e que está bem aí do teu lado para te ajudar a vencer todas as dificuldades da sua vida. Fique com essa palavra e continue acompanhando este canal e seja abençoado. Se for da vontade de Deus, estaremos dando continuidade à terceira parte do propósito da encarnação. Por que será que Jesus veio? Já aprendemos 6 motivos que nos faz amar cada vez mais a vinda de Jesus pela primeira vez aqui na terra. Imagine só, quando ele vier pela segunda vez. Fique com essa reflexão e que o Senhor Jesus continue nos abençoando.